Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o podcast da Litera, uma realização da Litera Cultural. Sou o professor Vitor Valente, toda semana você me encontra aqui batendo um papo muito bacana com alguém e hoje não é diferente, eu estou aqui com o Fernando Tagliarini. Tudo bem, Fernando? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. Viu? Cara, obrigado a você por ter topado estar aqui conosco, tá, Fernando? Esse é um papo muito legal. Fernando, pessoal, ele é médico dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ele é formado na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, a Uniluz, a Faculdade de Medicina de Santos. Ele é especializado em clínica médica pela FAMERP e também em dermatologia pela Unital. Fernando, eu costumo brincar que esse é o bolo pronto, né? É o Fernando tal como ele se encontra hoje. Mas eu gosto muito, cara, de partir do mini Fernando ali, de você moleque fazendo as suas escolhas de carreira. A medicina sempre foi uma certeza? Ou você chegou a cogitar, você lembra disso? Chegou a cogitar outros cursos, passear pela possibilidade de áreas diversas ou não? É aqui que eu vou e já era? Vitor, eu vou te falar que eu tive uma dúvida muito grande quando eu fui decidir. Eu venho de uma casa que minha mãe é médica, dermato também, né? Sim. E meu pai que é engenheiro. E sempre quando eu pensava o que eu ia fazer, qual carreira eu ia seguir, eu tinha uma certa familiaridade, bem pequena, né? Como um adolescente, uma criança, mas eu nunca me via fazendo assim, outra especialidade, em outra profissão. E aí eu falei, bom, engenharia. Não, engenharia não me via fazendo aquilo lá. Não era aquilo. Aí eu olhei para minha mãe e falei, acho que pode ser. Mas nunca foi uma coisa assim, nossa, vim para fazer medicina. Mas foi uma coisa que, com o tempo, eu percebi que era uma área de atuação muito boa e decidi fazer, mas não foi uma paixão à primeira vista, não. Tá, legal. Mas a influência materna ali, ela foi bacana. Direta, nunca. É mesmo? Nunca. Ela nunca falou, filho, faça. Não. Uma coisa que eu fui criando dentro de mim e vi que realmente era uma profissão que era legal e você poder servir os outros me deixou feliz e pensei em fazer e realmente no final deu tudo certo. Legal, bacana. E a dermatologia especificamente? Porque assim, a faculdade de medicina ela tem uma coisa que eu acho muito bacana, que dentro de uma profissão você tem uma infinidade de profissões possíveis. A gente estava brincando, né? O médico vai lá, mas você é emergencista, dermato, pediatra, são carreiras muito diversas que vão proporcionar, inclusive, ritmos de vida que são muito diversos. A dermato também sempre foi uma certeza, o eco da manhã ali falando, ou não, você na faculdade falou assim, não, eu vou para neurocirurgia. Como é que foi isso, cara? Eu vou te contar que foi também outra coisa que nunca cheguei fechado, cheguei na faculdade, vou fazer dermato. Não, eu acho que até é bom isso para todo mundo que chega num curso superior, não chegar fechado, porque eu vou te falar, são poucas as pessoas que eu conheço na minha sala, ou até colegas médicos, que já chegaram na faculdade querendo. A grande maioria quero ser pediatra, mudou no meio do caminho, na maioria das vezes, tá bom? Com certeza. Na grande maioria das vezes. Mas foi uma outra coisa também que foi crescendo. Eu sempre pensei em, será que vai ser legal fazer, sei lá, cirurgia? No final, eu não me via do lado de um paciente, numa mesa cirúrgica, 8 horas operando. Vi que não era para mim. Vou fazer oftalmo. Eu cheguei a fazer estágio em outras faculdades, pessoas que a gente conhecia, durante as minhas férias, e no final, não, também não é isso, mas sempre tentei, medicina intensiva também, até que chegou uma hora, na minha época na faculdade, no 4º ano a gente era apresentado a várias especialidades, e comecei a degustar um pouquinho mais, vi que, poxa, acho que pode ser aquilo lá, mas em nenhum momento a influência doméstica falou, faça isso, nunca. E aí foi uma coisa que foi crescendo e realmente agora também deu tudo certo e eu falo com o maior gosto que eu amo a especialidade que eu tenho. Tem uma coisa, Fernando, que você passou, que a gente conversa muito com os alunos aqui. Não é só escolher a carreira pela carreira em si, mas pelo projeto de vida que isso pode proporcionar para você, pelo ritmo de vida que você vai ter. Acho legal uma coisa que você pontuou.
cara, eu não consegui me ver numa mesa de cirurgia durante 8 horas. A gente tem que ser honesto com a gente nesse sentido, né? Porque, caramba, né, uma parte fundamental da sua carreira tem a ver com a vida que você deseja viver. Concorda comigo? Sim, com certeza. Quando a gente pensa nisso, e quando você falou também de áreas distintas, por exemplo, é muito comum ginecologistas, durante um certo tempo até, porque eles fazem parto, estão em centros obstétricos, fazerem plantão. É uma coisa que é completamente normal. Sim. Lógico, existem pessoas que seguem para uma vida mais ambulatorial. Horário marcado no consultório. Mas tem gente que precisa e gosta de estar e atuar em hospitais diferentes. Hospital, ambulatório diferente, endereços distintos. E que você falou também, o estilo de vida também fala muito. Por exemplo, o intensivista. Eu conheço alguns e eles falam, eu não consigo, nem posso trabalhar todos os dias. Então, assim, eles tiram os dias, por exemplo, no meio da semana para poder fazer algumas coisas, porque eles vivem de plantão. São pessoas que ficam pouco tempo em casa. Então, com certeza, também isso vai influenciar na sua vida familiar, lógico, né? Aí você também tem que sempre equilibrar os pratinhos, mas sem dúvida que isso vai fazer uma diferença muito grande. Eu falo hoje, eu também escolhi dermatologia porque eu sei que eu conseguiria ter uma vida com horário marcado, um consultório e não ter que ficar dando plantão, apesar de já ter dado muito plantão com dermatologista. E para você, esse era um ponto aí importante, né? Lógico, poder ter horário com certeza. Entrando um pouquinho mais na sua área, Fernando, cara, a gente é de uma geração que a gente foi profundamente bombardeado pelo Pedro Bial falando que a gente tinha que usar filtro solar de qualquer maneira, entendeu? E eu preciso começar com esse negócio. Foi maldade do Pedro Bial ou realmente é muito importante e em que medida? Falando sério, a questão do filtro solar, ela é importante de fato e em que contextos, cara? Me conta. Vamos lá. O filtro solar, vou falar para você que deveria ser realmente o produto que a gente mais usa e que a gente começa a usar cada vez mais e mais cedo. Se a gente quer, por exemplo, chegar a uma idade que hoje a nossa expectativa de vida já passou dos 70, cada vez mais próximo dos 80, não sei especificamente hoje, mas qual que é o nosso órgão que está mais exposto a qualquer tipo de estímulo fora? É a nossa pele. Sim. É o órgão mais extenso, agora também vou puxar a sardinha para o meu lado, é o órgão mais extenso, e hoje em dia eu não penso somente em vida e nem em sobrevida, mas sim uma vida com qualidade. Todo mundo fala isso cada vez mais. Então, antigamente, época de 70, 60, o legal é ir para o sol, porque o sol é saúde. Concordo, o sol é saúde. Mas a exposição solar, ela vai ter várias consequências lá na frente, com 50, 60 anos, 70. E aí, então, hoje, quando eu vou explicar para uma pessoa por que usar o filtro solar, e que também para a nossa geração passaram uma coisa no rosto, uma coisa que não é muito agradável, a gente começa também a ressignificar isso, e vou te falar que agora para as gerações mais jovens é mais tranquilo. Sim. Então, para nós, usar um filtro solar é conseguir também chegar a com 70, 70, 80 anos, sem primeiro ter um câncer de pele, que é o mais importante. Opa. Segundo, para você também chegar lá com qualidade. Então, uma pele que não vai estar envelhecida e sem deixar de exposição solar. Você pode ir à praia. Eu vou à praia também. Como é que eu faço? Eu me cuido. Então, eu passo filtro solar no rosto e no corpo. Na hora que eu não quero me expor mais, ou que eu já realmente estou saturado, já deu, ou deu uma horinha, uma hora e meia, que até posso me expor, eu coloco a manga comprida. Então, o Pedro Bial, com certeza, tá certo. A melhor coisa é a gente, para ter uma vida agradável e lá na frente a gente não ter, primeira coisa, o risco de um câncer de pele, seria usar o filtro solar. E olha que coisa básica, Vitor. Se você acordar, usar um filtro solar logo pela manhã, eu até brinco, para criar um hábito, uma rotina, a gente tem que ter sempre aquele estímulo. Eu falo, sempre alinhe ele ao escovar os dentes. Escovou os dentes? Passa o filtro. Sim. De novo, depois do almoço, passa o filtro. Se você conseguir aplicar o filtro solar 2 vezes ao dia, mais que meio caminho andado para você ter uma vida longeva, lógico, pele, eu digo, Sim. com qualidade, para você não falar, poxa, estou envelhecido e, mais importante, ter um câncer de pele. Fernando, pensando na pessoa, ainda nesse tópico, pensando na pessoa absolutamente leiga que está te ouvindo agora, foi convencida por você, entendeu? Assim, não, vou ter que começar a usar o filtro solar. Tá. E a questão do fator, do número, isso pega mesmo ou não? Sim. A orientação, inclusive, da Sociedade Brasileira de Dermatologia
é que seja no mínimo 30, então se você olhar lá, nossa, olha... Esse é o ponto de partida. Se você usar o 30, tá ótimo. Ah, mas e o 90? E o 50? O 70? Aí eu costumo falar o seguinte, melhor do que perfeito é o feito. Então, se você conseguir criar o hábito de aplicar um filtro solar de acordo com a sua pele, então, para uma pele oleosa, uma anti-oleosidade, uma pele mais mista, também vai ser aquele no meio termo, uma pele mais seca, um creme, você consegue, então, criar um hábito que vai ser agradável. Você vai conseguir passar um produto que não vai deixar você com cheiro de praia. Sim. Ou, se você gosta, tudo bem. Então, você tem que criar um hábito que você consiga fazer todos os dias, que seja agradável e que no final, então, você fale, poxa, valeu a pena e criei esse hábito. Então, o ideal seria que todo mundo tivesse um filtro para chamar de seu. E é lógico, nesse momento, o ideal seria também ver qual é o seu tipo de pele, valor, tudo isso também influencia na sua tomada de decisão e também que você consiga criar e manter esse hábito. Sim, ser constante, né? Fazer parte, de fato, da sua rotina. Bacana. Isso. Você tocou num ponto, Fernando, que são o lance das gerações mais jovens, né, da molecada, que para essa geração não é tão difícil quanto foi para nós. Temos 38 anos de idade, somos quase quarentões aí, que é uma geração que lidava de fato de maneira um pouco mais difícil, né, com a criação desse hábito do cuidado com a pele. A impressão que me dá, e aí por trabalhar com molecada bastante, é que para eles é muito mais tranquilo de fato. E se para nós era o videozinho do Pedro Bial, para eles é o fenômeno do skincare, né? As redes sociais estão inundadas de como fazer, que produtos usar. A questão do skincare, ela é importante de fato? É um hábito que de fato ele tem que ser incentivado, Fernando? Vitor, vou te falar uma coisa. O skincare, ele é importantíssimo, mas talvez pela influência de rede social, elevou-se a um grau muito que às vezes é desnecessário, eu falo. É nisso que eu queria chegar depois. Junta aí as coisas, sim, Fernando. Quando o paciente chega para mim, e cada vez mais, como eu te falei, né, na nossa conversa antes daqui... Mais jovem, né? Do paciente mais jovem, antigamente era quem levava esse paciente para consulta era o pai, a mãe, a avó, e olha, é essa queixa, mas na verdade nem sempre a queixa era do paciente. Hoje em dia, chega o paciente, até mais novo, de, por exemplo, 12 anos, 10, 9 anos, quer ter o skincare. E isso é ótimo, eu fico muito feliz como dermatologista. Mas eu sinto também que muito se deve por conta de um apelo comercial, e aí com certeza a rede social interfere como na nossa vida como um todo, e inclusive nessa tomada de decisão de vou usar ou não. Talvez muito mais por um apelo comercial, mas isso eu aproveito o gancho. Poxa, você quer usar um produto? Maravilha! E aí, o que eu faço? Eu desconstruo muito o quê? O skincare da coreana de 10 passos. Não, pelo amor de Deus. Não, então, por favor, pessoal, se vocês querem ter um skincare, eu costumo falar o seguinte, quem é o paciente sabe disso. Menos é mais. Então, se você quer ter um skincare, Vitor, eu falo o seguinte. Vamos começar então com o básico? Se você fizer... O que é o básico, Fernando? Sabonete e um filtro solar. Sabonete e filtro solar. Sabe por quê? Muitas vezes, se eu for chegar para você, vai fazer sentido eu te passar talvez um produto à noite para reduzir a oleosidade? Eu falo o seguinte, faz. Mas eu falo o seguinte, Vitor, isso às vezes nem é uma queixa sua. Vamos começar do básico? Do arroz com feijão. Eu prefiro que você primeiro comece a engatinhar para depois andar, e aí depois a gente vai correr. Então, vamos começar do básico. E aí, se porventura a sua demanda for, pô, Fernando, eu gostei, por quê? Quando eu falo do skincare, ele não é, na verdade, uma coisa que você vai investir em dinheiro. É também, mas na verdade é muito mais o fato de você investir o seu tempo em você. E conforme você cria esse hábito, como por exemplo, escovar os dentes, pronto, você consegue fazer aquilo todos os dias. E aquilo que a gente faz todos os dias diz muito a respeito sobre o que a gente é, que também a gente vai poder colher lá na frente. E quais são os benefícios, Fernando, do moleque começar cedinho ali a cuidar ali da pele dele, de fazer o skincare dele direitinho? Vitor, a gente também vê cada vez mais influência da nossa imagem, né? Hoje todo mundo tem um telefone com uma câmera frontal e você consegue se ver. E essas as demandas, né, que são criadas ali, até às vezes são impostas por alguns outros meios de comunicação, criam isso. Então, poxa,
eu posso ter uma pele um pouquinho menos oleosa? O que eu posso fazer? E aí nisso, o fato de você ter um skincare é você começar, então, primeiro, cuidar da sua pele, porque ela pode ser um pouquinho mais oleosa, ainda mais vivendo aqui na Baixada Santista, ainda mais homem, é muito comum ter uma pele mais oleosa, então você consegue, então, quem sabe, reduzir a oleosidade, se for isso uma queixa do paciente, mas eu costumo falar que o primordial sempre eu gosto de pensar lá na frente, não é nem reduzir a oleosidade. Se eu conseguir fazer isso, e também promover ali uma redução do envelhecimento cutâneo precoce, legal. Mas o benefício de você cuidar da sua pele todos os dias é você criar um hábito, como por exemplo escovar os dentes. Sim. Se você escova os dentes todos os dias, quais são os benefícios? Você tem então um dente bonito que vai te acompanhar, não somente bonito, mas funcional para o resto da vida. E de novo, a pele, nosso maior órgão do corpo, a gente vai conseguir ter então levar ela para a nossa vida inteira com uma qualidade, que é o que todo mundo quer. No consultório, Fernando, como é que você lida com um dilema muito comum entre os jovens? É, de um lado, o cuidado fundamental com o próprio corpo, com a pele, com essa questão da pressão estética. Porque a molecada, não só a molecada, a gente que é adulto também, mas enfim, quem está numa fase de formação está muito mais suscetível. É uma pressão de redes sociais como Instagram, por exemplo, a gente vinha falando sobre o fim dos filtros, né? Positivo pra caramba. Mas eles estão sujeitos a uma pressão estética gigantesca, que tem um impacto de autoimagem e que muitas vezes produz nesses jovens uma expectativa superlativa, né, de uma ideia de beleza inalcançável. Muitas vezes ele vai chegar no seu consultório e falar assim, eu quero ter essa pele aqui que tem 15 mil camadas de filtro e tal. Como é que você lida? De um lado que é positivo, né? O cuidado, né? Eu quero me cuidar, isso é bom. Então isso é bom porque eu vou ficar mais bonito, isso importa bastante, claro, a forma como a gente se olha, mas porque é saudável, vou envelhecer melhor. E de outro lado, algo que é claramente muito perigoso. Os excessos. Os excessos. Como é que você lida com isso, especialmente com essa faixa etária? Vitor, eu vou falar para você que eu costumo sempre brincar com os pacientes, ainda mais os mais jovens, né? Mas falando sério, que nem 8 nem 80. Então, na nossa vida, todos os excessos, eles são ruins. Então, tanto para você, para mais ou para menos. Então, quando eu eventualmente escuto o paciente, doutor, mas eu quero ter a pele perfeita, eu falo, ninguém tem a pele perfeita. Até as atrizes, influenciadoras, enfim, pessoas que você conhece, não têm a pele perfeita. Então, eu já gosto de jogar isso por terra logo no começo. Falo, olha, eu consigo também, na sua pele, mesmo você tendo uma acne, você tendo uma rosácea, qualquer outra doença dermatológica, a gente consegue entregar para você uma pele de boa qualidade, mas não espere a perfeição. Então, se você espera a perfeição, você não vai conseguir comigo e com ninguém. Eu consigo fazer para você o quê? Te dar uma pele de boa qualidade e aqui você também vai ter. Todo mundo consegue isso. Lógico, lembrando de cada um com as suas, vamos dizer assim, com as suas comorbidades, com as suas individualidades, que todo mundo também tem. Claro. Então eu falo assim, olha, você consegue? Eu vou te entregar. Mas perfeição não é comigo e com ninguém também. Então eu jogo bem claro desde o começo e o pessoal também entende isso. Eu falo o seguinte, também não é somente você chegar onde você quer. É sobre a jornada também. A nossa vida é uma jornada. Não é só você começar e acabar. O que diz muito respeito sobre o que a gente é essa jornada. Então, por exemplo, vai ter um paciente que vai ser um pouquinho mais difícil, mas não é nada imposto por ninguém. Você vai ter aquela jornada. Eu falo, eu estou aqui para te ajudar em todo o momento da jornada. Você vai conseguir chegar lá. Às vezes a gente vai ter que fazer algum tipo de desvio, mas a gente consegue chegar lá também. Legal você falar em jornada, Fernando, porque se tudo der certo, a gente vai viver bastante, né? Sim, a melhor hipótese é a gente ficar velho, né? Só não envelhece quem morre cedo. Exatamente, né? A melhor ideia é a gente ficar velho. Digo isso por quê, Fernando? Porque uma das camadas que eu vejo dessa pressão estética me parece ser um discurso anti-envelhecer, parece que é assim, né? Uma juventude eterna. O cuidado com a pele, ele também inclui envelhecer de forma saudável, o que não significa não envelhecer, né? Eu acho que as coisas se confundem um pouco com isso, né, cara? Fico um pouco com medo dessa questão, esse medo de uma etapa da vida. Ela vai chegar, ela faz parte. É a síndrome do Peter Pan, né? Nunca quero envelhecer. Vitor, é também outra coisa que eu até acabo lidando, mas o meu perfil de paciente, pelo menos, é aquele paciente que sabe que vai envelhecer,
desde paciente de 20 e poucos anos, 30, 40, enfim, mas que a gente consegue envelhecer com qualidade. Eu falo, o Fernando hoje, de 38 anos, é muito melhor do que o de 25, muito mais que o de 18. E nem digo nem por conta de carreira, profissão, mas na verdade é porque eu tô cada vez melhor. Então eu brinco, né, que eu gosto de pensar que eu envelheço como um vinho e que eu gosto muito de pensar do quê? Que eu sou uma pessoa riquíssima. Mas eu não tô falando disso aqui, não. Sim. Tô falando de uma família que eu amo, maravilhosa, todo mundo com saúde. E eu falo que a nossa vida é muito mais sobre isso. E aí nisso você esbarra algumas vezes em alguns pontos. Então, por exemplo, como a beleza, e tá tudo bem você fazer isso também. Claro. Só que a nossa jornada a gente tem que seguir lembrando que o que você tem em foco. Uma vez eu escutei isso e achei muito legal. Por que muitas vezes o judeu ele se considera, já até saindo aqui da bolha, ele se considera pessoa rica, ou porque eles são ricos? Porque eles já se consideram, porque ele não vê só dinheiro. Sim. Mas a vida como um todo, A vida como um todo. Então eu falo, às vezes quando eu acordo eu falo, Deus, obrigado, por quê? Porque eu tenho uma família maravilhosa, que me ama, eu tenho um trabalho, eu trabalho com pessoas que gostam de mim, e sobre isso, e vamos lá que eu quero também ajudar mais pessoas. Ótimo. Para fechar essa questão do skincare e do que a gente tá falando, Fernando, e para ir para outros pontos, a gente estava aqui se falando, e eu lembrei de um papo que eu tive com uma aluna nossa, ex-aluna nossa de algum tempo. Uma vez eu trombei a minha super tristinha e tal, e fui bater um papo ali conversando, e não tinha nada a ver com estudo, né, enfim. E ela comentando que ela segue uma série de influenciadores, esse lance de cuidados com a pele, mas que ela tinha uma dificuldade muito grande em se enxergar nas dicas, nas instruções que eram dadas ali, porque ela é uma pessoa negra, de pele negra, e que a maior parte das dicas que se colocavam não versavam sobre a pele dela. Okay. Achei interessante aquilo. Falei, olha, tem uma parada maneira aqui. De fato, Fernando, existe uma diferença em relação aos cuidados para tipos de pele? A pele negra, a pele mais clara, a pele branca, uma pessoa como eu, parda, por exemplo. Há uma diferença, de fato, nisso? Olha, eu digo que existem alguns cuidados que a gente tem que talvez tomar um pouco mais de cuidado, tá bom? Eu digo que o tom da pele, a gente tem que pensar, por exemplo, será que eu vou precisar, então, por exemplo, uma pessoa que é parda ou negra, usar às vezes um filtro solar que vai ter cor? Para justamente ter uma cobertura. Sim. Então, eu preciso pensar nisso e inclusive perguntar. Eu tenho pacientes que são, por exemplo, retintos, eu pergunto, olha, o que você quer? Ah, não, eu quero uma coisa com cobertura para o meu tipo de pele. Existe isso ainda bem hoje no mercado. Ou eles falam, doutor, não, eu quero um filtro sem cor. Então, hoje em dia, existe cada vez mais pessoas que estudam também, por exemplo, peles negras. Eu até fiquei sabendo que existem pós-graduações disso, específicos também no Rio de Janeiro. Eu acho que até também abri aqui em São Paulo. Eu não sei agora especificamente qual. Mas a gente consegue ter alguns cuidados. Mas vamos lá. Cuidados talvez específicos para a pele negra, não usar um produto, usar o outro, isso talvez a residência me dá. O que eu sei que eu vou ter que tomar cuidado, por exemplo, uma pele mais clara, ele tem um risco menor de manchar. Talvez o paciente que é negro, um fototipo mais alto, eu tenho que ter um pouquinho mais de cuidado, mas basicamente eu não costumo ter na minha cabeça, não, olha, esse produto é só para o negro. Direcionado. Não, pelo contrário, não. Inclusive porque assim, eu costumo falar que a pele ela é universal. Existem as nuances, com certeza, mas eu também tenho que só lembrar que talvez um laser ablativo, por exemplo, pensando agora no procedimento, num paciente negro eu vou ter que ter um pouquinho mais de cuidado. Por quê? Eu tenho um risco maior de deixar a pele dele mais manchada, tanto para mais clara, como também para talvez um aspecto mais escuro. Tá. Mas o que seria muito legal e cada vez mais, é procurar uma pessoa que talvez tenha um skincare para uma pele do seu tipo. E não digo nem somente por conta, talvez, de uma pele, como é que fala? Porque alguém é negro ou que tem um tom de pele um pouquinho maior, ou até mais claro. Às vezes, encontrar também uma pessoa, um influenciador, que fale, talvez, no tipo de pele como o seu. Então, por exemplo, eu tenho um paciente negra que, por exemplo, tem uma rosácea, que é uma condição que é muito mais comum em paciente branco, fototipo 1, fototipo mais baixo. E para essa paciente, eu preciso pensar não somente no tom de pele dela, mas também na comorbidade dela. E não existe assim nada muito específico para, exceto um filtro solar, coisas que eu preciso pensar um pouquinho mais. Mas assim, eu acho que se eu pudesse dar uma dica para essa sua aluna um tempo atrás
evite, às vezes, muita informação de pessoas que talvez vão ter um viés muito mais comercial. Sim. E às vezes você nem precisa daquilo lá. Tocando nisso, Fernando, esse indivíduo que está ali ou nas redes sociais e tal, muito mais com esse viés comercial do que de fato pensando num trabalho mais sério. Tem se popularizado bastante a questão dos procedimentos estéticos, né, Fernando? E muitas vezes por profissionais das áreas mais elásticas, assim, do que a gente pode imaginar, né? Uma coisa bastante dilatada. Como é que você vê esse fenômeno? Com que preocupação você olha para isso, cara? Existe uma preocupação, sem dúvida, tá bom? Eu costumo falar o seguinte, é um tema muito comum e recorrente entre os pacientes, né? O paciente vai ter para todo mundo. Para o dentista, para o farmacêutico, para o enfermeiro esteta, enfim. Eu, sem dúvida, sigo, né, a orientação, inclusive, do CFM, que o único profissional que realmente está pronto e bem treinado para fazer o procedimento seria o médico, o dermatologista e o cirurgião plástico. Hoje em dia temos até, por exemplo... Isso é o que o CFM coloca. Isso. Tá. Hoje em dia existem até pessoas que não são dessas áreas e que fazem. Aí a gente começa a esbarrar um pouquinho em parte de imperícia. A pessoa é perita, ela tem todo um treinamento para isso. Te digo o seguinte, não é somente treinamento para você poder fazer. Você dá conta de complicações? Sim. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo. O ideal seria realmente a gente sempre procurar uma pessoa que tem uma formação, e hoje em dia a formação médica para isso ela é muito bem clara e estabelecida, mas a gente não tem como controlar ainda mais a parte econômica, que é a oferta, ela acaba acontecendo, e o ideal seria realmente você procurar uma pessoa que esteja com aquela formação e que também esteja preparada para também tratar de complicações. Mas aí a gente não consegue controlar o mercado da maneira que ele vai ofertar também, e aí também cada um tem que também ter o bom senso de decidir onde vai fazer. Sim, lógico. Indo para o outro lado, Fernando, a gente mora numa cidade de praia, né, Santos. A gente está num momento de bastante calor, aliás, cada vez mais, né, cada vez mais quente e tal. Em relação à questão das doenças de pele, de patologia, o que chega mais nessa época do ano para você e como é que a gente consegue prevenir isso aí, cara? Que nem só de skincare vive, né, o dermatologista. Não, ainda bem. Na dermatologia a gente tem umas 3.000 doenças ali, lógico, né, que a gente tem ali um escopo muito menor que chega, inclusive, por comparar, por exemplo, um serviço de residência médica e o consultório, ele é bem distinto, né? O tipo de paciente que chega. Mas nem sempre os pacientes que vão para mim, ainda mais agora janeiro, fevereiro, eles vão porque tem alguma coisa relacionada a, por exemplo, uma dermatose, por sermos uma cidade de praia, ou até alguma coisa relacionada à praia, verão. No consultório, sim, a gente costuma ter bastante as micoses, unha, pele, que realmente é uma coisa frequente demais. Entretanto, eu tenho cada vez mais pacientes com doenças crônicas, por exemplo, psoríase, eu atendo bastante isso, dermatite atópica, e são doenças que elas são crônicas, que inclusive têm até um certo grau de acometimento e um fardo muito pesado na vida, não somente do paciente, mas também da família. Então eu falo que eu atendo de acne, a dermatite atópica, faço também procedimento estético, e no dia a dia a gente acaba tendo um pouco de tudo. Ontem mesmo eu fiz procedimento estético e também atendi um paciente com psoríase no mesmo período, tá bom? Então, assim, o consultório médico ele é muito distinto. Chega um paciente que ele quer um skincare. E o próximo paciente pode ser uma mãe que levou o filho que tem uma dermatite atópica grave e eu preciso tratar e entrar com imunobiológico. Então, eu faço, sim, de A a Z muito bem. Dermatologia a gente consegue ali dermatologia, né? Raiz, isso. A gente consegue transitar, então, de A a Z ali e é basicamente isso. Fernando, para a gente bater um papo, eu dei uma fuçadinha nas suas redes para ver como é que é o seu trabalho ali e acho que você faz um trabalho muito bacana de informação nas redes sociais. Sim. Redes sociais essas que são recheadas de desinformação. Né? Tem muita coisa, é uma maluquice. Já conversei aqui, Fernando, com algumas pessoas da área da saúde, não só médicos, mas de áreas diversas, que fazem esse mesmo tipo de trabalho.
pessoas que, diferente de você, têm na rede social o seu trabalho majoritário, né, que trabalham com isso, com informação científica em rede social, ou pessoas como você, que isso vem como uma espécie de um complemento, como uma forma de, né, divulgação do trabalho, enfim. Sim. Todas elas, Fernando, pontuam para mim que quando começaram a fazer esse trabalho de divulgação de informação de qualidade, começaram a receber um monte de absurdo, assim, em relação. Então quer dizer que não é desse, sabe, essas maluquices? Sim. Como é que você lida, ou se chega para você, e se sim, como é que você lida com esse mundaréu de desinformação, cara? Porque deve chegar para você coisas malucas, boto fé. Chega de tudo, ó. Eu comecei a fazer vídeo informativo em 2018, se eu não me engano. Então, tempo já. Temos um tempo já. E se você for ver, por exemplo, hoje no YouTube, colocar lá, eu até às vezes fico surpreso. Primeiro pelo teor, às vezes, dos comentários, de, por exemplo, esse doutor, ele tá querendo só vender para você alguma coisa. Sendo que eu nunca falei em venda, nada lá, né? Sim. E até, por exemplo, pessoas que levam, doutor, mas e o tratamento XYZ que saiu no Metrópole na semana passada? Ele é realmente eficaz com babosa? E aí eu costumo falar o seguinte para os pacientes também, Vitor. Eu trabalho sempre com a medicina debaixo do meu braço. Então, o que eu vou levar para vocês, para os pacientes, é o quê? Existe evidência científica de que aquilo lá faz diferença? Senão eu vou ser uma pessoa que vai estar, de novo, fazendo um achismo e não fazendo ciência lá. Sim. Então eu preciso sempre levar em consideração o que existe de trabalho, nem sempre existe algum tipo de informação relevante que fale sobre aquele ponto, e aí eu falo, olha, existem vários níveis de evidência científica, de A até a opinião de especialista. O que existe para você agora, por enquanto, só opinião de especialista, porque não tem nada ainda. Então, a gente tem que fazer, sem dúvida, algumas postagens informativas, mas eu também tento ao máximo fazer isso, mas eventualmente chega um paciente que, doutor, olha, falaram agora da cura da psoríase. Eu falo, olha, ainda não existe. Por quê? Porque tem um canal de informação que falou que agora encontraram. Mas eu falo, gente, qual que é o peso desse canal de informação do Instagram para uma publicação científica? Sim. Então, eu costumo até falar, até conversamos aqui antes, né? A informação hoje, ela é livre. Só que você tem que tomar cuidado também como você vai interpretar aquilo lá. E algumas vezes, não é uma informação tão simples. Na nossa época, que a gente era um pouquinho mais novo, era o quê? Quando nem tinha internet. Era Barça que a gente tinha em casa, e era aquilo lá. Então acabou. Você conseguia. Hoje em dia, como todo mundo tem informação na ponta do dedo, você tem que tomar um pouquinho de cuidado também como que você vai interpretar aquela informação. Claro. E é isso que faz a diferença. Tem, às vezes, nuances que dão abertura para você pensar uma coisa ou outra, e nessa, vamos dizer assim, que a pessoa que vai, então, interpretar e dar para você mastigado seria o médico. Então, tem que tomar um pouco de cuidado para você também não levar e até propagar mais desinformação. Sim. Sobre isso, comento duas coisas, Fernando. Acho que, de um lado, existe uma evidente falta de um letramento mesmo, científico, básico, né, para que a gente possa entender a diferença entre uma opinião de um lado, né, e alguém que está ali trazendo uma informação com base em artigos sólidos, uma informação embasada. E do outro lado, Fernando, eu acho muito louvável pessoas como você que fazem tipo de trabalho, de informação ali, porque, cara, é uma batalha inglória, porque fazer um vídeo em que você vai trazer informação de qualidade, verificada, te dá trabalho, tenho certeza disso. Não é só sentar e gravar. Existe estudo, existe um cuidado, uma verificação em obras diversas, sem dúvida. Eu chegar lá, gravar um vídeo com o que eu acho sobre, eu faço em 5 minutos. Então eu acho, por isso que eu digo que eu acho que é uma batalha muito inglória, porque o volume de vídeos que você consegue produzir com desinformação, por essência, ele é muito maior do que o volume que você consegue produzir com informação de qualidade, dado o cuidado de apuração, de verificação que o bom trabalho exige. É um trabalho inglório, mas continue fazendo, por favor, não, eu acho que ele é fundamental. Com certeza, porque se a gente tem, então, um posicionamento em rede social, a melhor coisa é, ou você, se você faça bem feito. Se você não vai fazer direito, melhor não fazer. O problema é que não todo mundo tem também esse filtro de decidir isso, mas
Você falou aqui que é uma luta em glória. Eu acho que não. A gente deve continuar assim, porque se o que está no nosso coração é o certo, também existe a evidência científica, vamos falar. Porque acho que se por acaso aquilo impacta a vida de uma pessoa, já fez a diferença. Boa, não, legal. Deixa eu fazer uma pergunta, Fernando, que foge completamente do roteiro que eu tinha aqui montado, cara, porque eu acabei de ler um livro que eu adorei, de um chileno. Eu sou assim, quando eu gosto, eu tenho uma coisa, Fernando, quando eu gosto de um negócio, eu não gosto. Eu fico completamente maluco no negócio, eu sou um aficionado. E tem um autor chamado Alejandro Zambra, eu já dei livro dele pro Neto, que tá ali atrás, assim, vou disseminando. Que é um livro muito bonito, recente, desse cara, ele chama Literatura Infantil. Ele foi pai recentemente, acho que em 2018, 2019, e ele decidiu começar a fazer uma série de relatos para que o filho dele leia lá na frente. E ele escreve maravilhosamente. Então, assim, os relatos começam com 20 minutos de vida do filho dele. Caramba. E ele vai fazendo essas coisinhas. Ele é escritor. E ele vai dizer que a experiência da paternidade transformou profundamente a experiência profissional dele. Ele escreve a partir de um outro olhar. Ele pensa assim, né? No caso dele, assim, eu não consigo não pensar que meu filho um dia tomará a decisão de ler ou não as coisas que eu escrevo. A sua profissão ela é muito diferente. E você é pai. A experiência da paternidade mudou a forma como você olha para o seu trabalho também? Como? Vitor, eu também costumo falar que a maternidade ela muda com certeza e sempre para melhor. A empatia que eu tenho, sempre fui muito cuidadoso, com certeza, mas a paternidade mudou bastante. Primeiro porque eu sempre gosto de me colocar no lugar das pessoas e também colocar no lugar das outras pessoas uma pessoa da minha família. Então, eu vou falar para você que eu penso que eu me tornei até um médico melhor e espero que cada vez melhor, Sim. tá bom? Com a paternidade. Então, eu tenho alguns pacientes que a gente tem uma empatia maior ainda, a gente tem uma certa liberdade e é muito gostoso a gente receber pacientes de diversas idades, de 90 anos, pacientes de 5 anos, 3 anos, quando você consegue dar esse clique de essa empatia e também é recíproco do paciente, estou falando que sempre eu consigo isso, eu me esforço, né? Mas existem pacientes que virão e outros que também vão. Eu falo que às vezes os pacientes estão meus pacientes, não que são meus. Sim. Mas sem dúvida que aqui a paternidade ela fez uma diferença muito grande para mim e que eu espero que cada vez mais melhore. Espero que hoje seja um Fernando pior do que o Fernando do futuro e sem dúvida meu filho faz uma diferença Danada, demais. né? Sim, Danada. muito. Você falou de empatia, Fernando. A gente bateu um papo sobre isso lá embaixo. Eu me lembrei para te perguntar, acho que vale a pena a gente bater um papo sobre isso, sobre a importância da escuta, né, na sua carreira, naquilo que você faz. E te dou esse espaço para você falar sobre isso. Qual é a importância para você da escuta do profissional médico, né? Do quanto isso transforma a sua relação com quem está diante ali de você? Uma vez eu li isso, que é muito comum médicos interromperem os pacientes. Então, eu gosto bastante de, lógico, perguntar como é que o paciente está, para a gente poder começar uma conversa, né? Depois eu gosto de deixar ele um pouquinho falando. Lógico, vai ter uma hora que eu vou ter que interromper, né? Evidentemente. Senão eu tenho que atender outros pacientes. Claro. Mas, eventualmente, tem vezes que eu deixo o paciente falar um pouquinho mais. E naquele momento que eu estou médico, eu estou servindo a pessoa. E o servir, eu falo que é uma atitude muito diferente. Estar lá para poder servir alguém é algo que ele é demais. E quando você consegue escutar, ter uma escutativa, faz muita diferença. A gente sabe também que com pandemia, o número de pacientes que chegam ansiosos e até verborrágicos, falam demais às vezes, eu preciso segurar um pouquinho, mas quando você está diante de um paciente, você está servindo, você também precisa escutar um pouco. Eventualmente, a gente faz um certo... Puxa a gente dali. para um pouquinho, olha, espera um pouquinho. Eu falo que algumas vezes o paciente que chega lá, tem uma demanda muito grande, às vezes ele quer me contar, eu falo, faz o seguinte, ó, vamos tentar aqui dar uma resumida. Então eu falo, deixa que eu vou liderar. Quando eu percebo que o paciente ele quer extrapolar um pouquinho mais, eu falo, posso liderar? Então faz o seguinte,
Onde que é? Há quanto tempo? Aí eu sempre gosto também de fazer um prontuário, pergunto sobre condições da vida, enfim, de saúde. E aí depois eu falo, agora vamos para a segunda parte mais importante, que eu já escutei você, agora eu preciso te examinar. Porque eu falo que, pelo menos na minha especialidade, a gente escutar o paciente é importante, mas algumas vezes, se eu tiver de olhos fechados e você me mostrar uma coisa, eu consigo fazer um diagnóstico. Lógico, eu também não quero quebrar aquela áurea, aquela coisa do paciente falar, senão é basicamente, o paciente entra, eu olho, é isso. Não, e sinceramente, muitas vezes a colheita de informação aí direcionada por mim é o que vai fazer a diferença da nuance de eu saber, não, isso aqui pende mais para isso ou mais para aquilo. Eu te digo até mais, Vitor. Algumas vezes eu não consigo acertar. Sim, lógico. A graça, muitas vezes, é essa, eu conseguir construir um relacionamento com o paciente, uma confiança desse paciente. Sim. E tem vezes que eu falo, olha, eu vou ser bem sincero, eu não sei o que você tem. Mas hoje, só em uma consulta, com essa fotografia que eu falo, talvez eu não vou conseguir. Mas se você vier numa segunda, numa terceira, eu vou te dar uma conduta, vamos reavaliar. Com várias fotos eu consigo criar um filme. E aí, quem sabe eu consigo, então, chegar cada vez mais próximo de um diagnóstico. E aí, o que eu falo no final? Eu posso nem sempre acertar o diagnóstico, mas a conduta eu preciso acertar. Sim. A gente tem, você é médico, eu sou professor, são profissões que são bem diferentes, mas eu lembrei, cara, de um papo que eu tive, eu comento isso de vez em quando, esse papo volta sempre para mim, no comecinho de carreira, jovem professor ali de ensino médio, e um professor mais velho, que na época ele era já um pouco mais velho do que nós somos hoje, ele comentava assim comigo, falou assim, Vitor, não tem jeito, existem 2 tipos de pessoa no mundo, só 2. Gente que gosta de gente e gente que não gosta de gente. A carreira da gente exige ser gente que gosta de gente. Eu acho que para o médico acho que funciona muito nesse sentido, né? É importante ser gente que gosta de gente. Esse é um pressuposto fundamental. Partir do princípio de que é uma pessoa que está ali na sua frente, né, cara? Vitor, é ideal que um médico goste de gente. Eu acho que, eu te falar uma coisa, seria bom que todo mundo gostasse de gente, tá bom? Numa sociedade que a gente depende do outro para fazer um serviço, que depende, enfim, seria ideal, seria salutar. Mas mesmo na própria nossa carreira médica, a gente brinca, né, que algumas especialidades, e por favor, eu não vou generalizar aqui, claro, porque eu óbvio, também tenho colegas de várias especialidades, mas, por exemplo, a gente brinca que o médico patologista é aquele médico que não quer conversar muito com o paciente. Ele até conversa com o colega, entendeu? Sim. Mas eu tive na residência uma professora ótima e, assim, aprendi muito com ela. Ela era espetacular. Ela é espetacular até hoje. Mas ela fala, não tem muito paciente não. Então, por isso que eu fiz. Eu sou patologista. Então, ela chega e ela dava aula pra gente de patologia e ela às vezes falava, olha, eu prefiro às vezes estar no IML fazer uma autópsia, que faz parte do trabalho, do que conversar com o paciente. Então, é o que ela fazia. Ela fazia autópsia. Se achou ali. Perfeito. Então, assim, às vezes as pessoas também precisam, quem sabe, daquilo lá mesmo. E tá tudo bem. Ótimo. Não, e se você se encontra ali, perfeito, tá maravilhoso. Vamos lá. Apesar dela não gostar de falar com o paciente, ela era uma pessoa muito comunicativa. Sim. Conosco, era assim, espetacular. Então, o que ela fazia muito bem e, por mais que ela não gostasse de ter o contato diário com o paciente, ela tinha contato diário conosco. Exato. Espetacular. Então, acho que tudo um pouquinho assim do seu jeito, da melhor maneira. Fernando, você sabe que a gente, além da literatura cultural, podcast, a gente tem um pré-vestibular. E, portanto, a gente lida com uma galera entrando na universidade o tempo inteiro. A gente tem um quadro aqui, cara, e eu, de antemão, quero colocar toda a responsabilidade em relação a isso na figura que está atrás das câmeras agora, tá bom, okay. Que é o Neto, tudo bem? Lógico, seu amigo de moleque. Quero deixar isso muito claro. Audiência, deixa isso muito claro aqui. Que o Neto chegou para mim e falou assim, Vitor, a gente tem que fazer esse quadro, Fernando, de qualquer maneira. Que é o seguinte, a gente vai colocar aqui na tela um cara recém-entrado na universidade e eu queria te perguntar o que você tem para dizer para esse cara. Coloca aí na tela aí, Neto. Esse camarada aqui, ó. Nossa, olha só. Para você que está só escutando a gente, que você que não está assistindo, a gente colocou aqui na tela uma foto.
do jovem Fernando, que está aqui com a camisa do Snoopy verde, ao lado do Neto, aqui, meu sócio, que está atrás das câmeras, aqui de laranja, 2 nenéns. Cheio de colágeno, olha essa diferença, ó. Cheio de colágeno, os dois cheios de colágeno, Neto, olha que maravilha. Um churrasco ali, provavelmente acontecendo, ali os espetos ali atrás. Opa. E tal, maneiro. Boa, Neto. Achou boa. Essa aí. O que você tem para falar para esse cara aqui? Para esse aqui não, beleza? Recém-entrado aí na universidade, cara. Olha, se eu pudesse falar comigo de 20 anos, né, eu diria para eu continuar no mesmo caminho, fazer realmente o que muitas vezes não somente o coração manda, mas seguir ali o instinto. Eu sempre tive também um apoio familiar muito grande. Tenho até hoje, desde a minha base, que são meus pais, e também hoje da minha esposa, que hoje é a minha família mesmo, né? E, cara, eu diria para ele continuar no caminho e só seguir, às vezes, na hora que precisar, escutar um pouquinho a família, porque, sem dúvida, é o nosso núcleo e, sem dúvida, são as pessoas que mais querem bem da gente. Por mais que isso seja difícil, e, segundo a minha esposa, conversas difíceis também têm que ser tidas. Opa. E às vezes essas conversas difíceis são que nos levam para um caminho não tão gostoso no começo, um pouco mais amargo, mas depois vai fazer a gente ter um pouco mais de frutos lá na frente. Então, eu não diria muita coisa para ele não, eu só faria uma piscadinha, ó, cara, continua. Vai. Então, tá no caminho certo. Que tá tudo certo. Tá tudo certo. Legal, excelente. Fernando, para a gente caminhar para fechar esse papo que tá muito legal. Antes de tudo, eu quero que você me diga, quem quiser te encontrar na sua rede de trabalho, por onde te segue? Tá, vamos lá. Pessoal, se vocês por acaso gostaram aqui da nossa conversa, eu tenho também uma rede social, no Instagram especificamente, que é o DR Fernando Tagliarini. Vocês podem me seguir, vai ser sempre um prazer. Eu tenho lá desde um conteúdo informativo, como também posto coisas também, às vezes, da minha vida pessoal, pra gente também, vamos dizer assim, ficar um pouquinho mais leve, né? Mas vai ser um prazer também vocês terem lá, me terem também me seguindo lá, tá bom? Maneiro. E, Fernando, que conselhos você daria para molecada que pretende ingressar na mesma área que você, né? Uma molecada querendo ir para medicina, ou pessoas que estão estudando já na medicina, mas que pretendem seguir na mesma especialidade que você? Primeiro para quem está prestando vestibular. A medicina é uma carreira muito certinha, muito trilhada já. Então, são aqueles caminhos e é aquilo lá. Siga no foco e, apesar de ser uma das carreiras mais concorridas, se é aquilo que você quer mesmo, vai fundo, vale a pena, com certeza, você fazer isso. Sem dúvida que, nesse momento, existem, né, se você tem dificuldade, existem pessoas que vão saber te orientar melhor também, isso é importantíssimo, tá? Mas bumbum na cadeira é necessário. Então, eu não conheço nenhum médico que deu sentou um pouquinho mais tempo ali na cadeira, tempo de livro, que no final isso também vale a pena, vai dar muito certo. Tenho vários pacientes que também são pré-vestibulandos, também querem seguir medicina. Eu falo, olha, às vezes vai ser um pouco mais difícil, tá bom? Mas, de novo, é sobre a jornada. Então, se é o que você quer, continue firme. Eu até toco num ponto, eu tive um colega de turma que eu gosto bastante, ele fez 6 anos de cursinho. 6 anos de cursinho. Lógico, eu não desejo isso pra ninguém, tá bom, pessoal? Por favor, não quero. Mas hoje ele segue a carreira dele, é feliz sendo médico. Então, de novo, é sobre a jornada. Façam e vão atrás que no final dá certo. E no final então, quem quer seguir então a carreira de dermatologista? De novo, também é mais uma especialidade que ela não é das mais fáceis, mas das mais concorridas, mas eu também a minha jornada não foi sempre direto. Na faculdade eu tive tanto o estudo como primeiro ponto, e eu consegui seguir, e deu certo, eu consegui passar direto, mas a residência não foi um caminho assim tão direto, não. Depois que eu me formei, eu fiquei 1 ano trabalhando, estudando, mas sem dúvida que muito mais estudando que trabalhando. Sim. Eu tive, de novo, né, o apoio dos meus pais, então eu fazia ali os meus plantões sem muita complexidade para poder me bancar meu cursinho e os meus luxos quando eu por acaso queria.
E depois que eu fui para residência, tanto em Rio Preto, eu trabalhava para me sustentar e sempre, nunca perdi o foco de estudar, sabendo que então, às vezes, o trabalho, às vezes a gente quer ganhar um pouquinho mais de dinheiro, mas será que naquele momento é o foco? Então, dermatologia, se você gosta disso, vai ser um pouco mais difícil, nem sempre, mas nunca perca o foco. E se você gosta de uma vida, bom, eu digo, né? Eu gosto bastante, eu posso falar isso. De novo, vou puxar a sardinha para o meu lado, porque dermatologia é uma especialidade que ela é clínica, cirúrgica, eu consigo trabalhar num ambulatório, num consultório próprio ou não, então ele dá essa certa disponibilidade de horário. Eu sei que na hora que eu fecho meu consultório, eu consigo ter o tempo com a minha família, meu filho, com a minha esposa, e aí a gente também tem que extrapolar um pouquinho. Na hora que eu fecho, eu também não estou ganhando. Mas na vida nem tudo é ganhar dinheiro. Mas eu falo que essa vida de ter umas coisas um pouquinho mais certas, com horário, eu gosto, sem contar também que a especialidade ela é maravilhosa. Ela tem mais de 3.000 doenças classificadas, é algo que ela versa de cirúrgica a clínica somente, e se você gosta realmente, vale a pena bastante. Bacana, bacana. Obrigado, cara, pelo papo. Acho que foi bem legal, foi bem divertido, bem informativo também, acho que foi bacana. Agradeço bastante o seu convite. Foi muito legal. Acho que se a gente pudesse, ficaria aqui por horas a fio conversando. E já inclusive falo aqui, se vocês por acaso quiserem, eu volto para cá com o maior gosto, vai ser muito gostoso também, tá bom? Tá chamado já falou que vem, então vem, fechou. Galera, se você está assistindo a gente, não esquece de você curtir esse vídeo, assinar o canal, ativar o sininho. Se você está ouvindo a gente no seu distribuidor de podcast, de áudio, curte esse vídeo, compartilha para que ele chegue em mais pessoas. Fernando, antes da gente fechar, importante eu te dar os presentinhos aqui do podcast da Litera, beleza? Assim, a nossa canequinha e a nossa ecobag para você. Vou usar hoje. Nossas lembrancinhas para você, obrigado. querido. Obrigado, doutor. Obrigado. De Valeu, nada, doutor. cara. Obrigadão. Galera, um beijo para vocês. Até a próxima, hein? Tchau, tchau. Até mais.